Hoje o quadro Meus Direitos, a gente está falando, sobre extravio, cancelamento e remarcações de viagens. E agora a gente vai para aquele momento esperado, o que é mito e o que é verdade em relação a esse tema. Doutor Jurandir já está aqui agora para a gente esclarecer essas dúvidas, né, doutor Jurandir? Vamos lá. Então vamos embora aqui na tela com a primeira dúvida, se é mito ou se é verdade sobre esse assunto. É verdade que as agências de viagens online podem responder por danos causados por companhias aéreas, como é o caso do cancelamento de voos? E aí, doutor Jurandir? Eita, primeiramente o quadro veio para ficar, né? Exatamente. Já teve uma boa aceitação. Vamos lá. Eu dei uma pincelada no outro bloco, falando sobre as questões nacionais que está acontecendo das online, né, das agências nacionais chamadas OTAs, e que a lei veio para regulamentar. Inclusive, semana passada teve um movimento para que elas não fossem responsabilizadas por nada que acontecesse em hotel, em aéreo, porque elas são apenas revendedoras daquele serviço, pessoal. Só que não procede a questão. Neste caso aqui, a informação é falsa. Por quê? Agências de viagem elas podem responder por danos causados por companhias aéreas. Porque eu vou dizer que é falso no momento. Vou dizer porque está na questão de alteração, né, legislativa. Nesse caso, por enquanto, quando aconteceu, por exemplo, a quebra de companhias aéreas, que aconteceu muito no nosso país nos últimos 3 anos, principalmente na pandemia, elas não foram responsabilizadas quando foram chamadas na justiça subsidiariamente, ou seja, pode processar uma, pode processar outra. Nesse momento ali, elas eram afastadas e não eram condenadas. Mas há um processo de alteração. Lembrando que compras online você pode existir em até 7 dias. Se você comprar presencial, pelo menos dentro da companhia aérea, você tem até 24 horas. Se você vai no guichê lá no aeroporto Castro Pinto, você pode em 24 horas fazer essa desistência. Mas se tem online, você tem 7 dias a partir da hora da confirmação da compra. Então você consegue fazer isso. Mas por enquanto, você não consegue chamar elas. Por isso que a gente está tendo esse maior moído, que a gente chama logo, né, de responsabilidade. Quem é que vai me ressarcir com essas compras de passagens que eu comprei? Porque ali tinha a esperança que era comprado em milheiros, era com milhas. Mas não. Nesse momento está tendo a maior dificuldade nessa execução, mas está sendo por enquanto, já vai ter a questão aqui da regulamentação. Então, por enquanto, é falso. Tá aí, então informação falsa. Próxima dúvida, se é mito ou se é verdade, vamos aqui na tela. É falso a informação que a transferência da passagem de ônibus só poderá ocorrer até 1 hora antes da viagem? E aí, doutor Jurandir? Eita, aqui é verdade. A NTT, pessoal, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela destaca aqui, e cabe aqui isso. A gente tem muita gente que diz, ai meu Deus do céu, fulano não vai conseguir embarcar, mas é de ônibus. Chegando lá, a gente embarca de todo jeito e vai dar certo. Não. A NTT pediu um maior resguardo hoje da PRF, inclusive da Polícia Rodoviária Federal, que para alguns ônibus e faz aquela revista no pessoal. Exato. Abre as malas, né? Exatamente. Porque não só por isso, mas tem gente que os documentos não batem. E o que é que faz? Hoje as empresas terrestres elas têm a obrigação de transferir a lista dessas pessoas que estão embarcando, que compraram, que está ali. Por isso que às vezes quando você vai embarcar no ônibus, pede seu documento de identificação. E ali tem muitas vezes negociação, mas não bate. E não batendo, ou tem mais passageiro do que a quantidade que está declarada, está tendo essa restrição. Cabe aqui também mais algumas adições contra as viagens rodoviárias, né? Ou a favor, na verdade. Gente, quem tem maior de 60 anos tem direito a 10% de passagens gratuitas interestadual. Ou seja, eu quero ir principalmente para tratamento médico ou até para diversão mesmo. As empresas elas são obrigadas, por leis, garantir pelo menos 10% da média de 2 assentos ali por viagens, de graças para idosos acima de 60 anos. Essa informação é super válida, né? Você está querendo planejar ir para o turismo e para o interior, isso é uma garantia sua por lei. Outros pontos de horários a gente tem aqui. O primeiro ponto é retenção de 20%, se nesse caso você perder essa passagem. Você tem a opção aqui de perder e aí vai ficar até 20% retido. 5% se você quiser uma remarcação. Isso é a garantia legal. Mais que isso, não aceite. O que é que a gente tem? Não, você perdeu a passagem por completo, principalmente no São João. A gente tem essa característica aqui na Paraíba, no São João. As companhias terrestres que fazem as viações ali, elas falam que quem perdeu a passagem pelo período do São João, principalmente Natal, Novo, mas principalmente do São João, vai perder o valor por completo. Isso não existe. Tá? Existem aplicações e multas, retenções menores, mas você pode remarcar
sem valores aviltantes, ou seja, valores grandes, valores maiores. Tá, então informação verdadeira. Vamos agora para a próxima dúvida. É verdade quando a legislação do Brasil diz que a inversão do ônus da prova se aplica 100% só em transportes aéreos, terrestres e aquáticos quando se tem bandeira registro no Brasil? E aí, doutor Jurandir? Polêmica, mas é verdade. Infelizmente, o que eu falei aqui para vocês, a inversão do ônus da prova, que a gente falou no nosso primeiro bloco, fala-se que não sou eu nem o Wesley que tem que comprovar que a gente gastou tudo ou que a gente perdeu. Ou seja, é o empresário, a parte que mais pode ali, né? A gente a parte hipossuficiente nessa relação de consumo, ele tem que provar. O que é que se decidiu hoje pelo Tribunal, o Superior Tribunal Federal, pelos acordos internacionais? As aeronaves de bandeiras estrangeiras, navios, principalmente cruzeiros que estão na costa brasileira e começam agora no próximo mês, vão até março. Eles são de bandeiras italianas. Não se aplica na sua totalidade. Contudo, neste momento a gente tem algo que pode acontecer. Se as viagens aéreas elas partem do Brasil exclusivamente, a jurisprudência, ou seja, o costume, né, que esse inversão do ônus não vai se aplicar 100%, para que ela prove que você não embarcou, que você gastou e tal. Mas se pelo menos ali vai ter que ter a razoabilidade. Um extravio de uma bagagem, por exemplo, viajei para a Europa, numa companhia que muitas vezes você pega. Lá você vai chegar, o clima é frio. O clima do Brasil é quente, você vai ter que gastar de certo modo. Então, eles querem pelo menos que você ressaça o passageiro ali da quantia que foi minimamente gasta, não é? Então, nacionalmente ainda tem isso, mas que logo a gente vai ter ali essa alteração, porque a maioria do brasileiro, quando mesmo viajando em cruzeiros, aquáticos, terrestres, ônibus que vão cruzar aí na América do Sul, se tem a iniciação, é comprada toda a passagem no Brasil. Então, logo, tem que se caber, né, tem que se valer a legislação nacional. Tá, e última dúvida do verdadeiro ou falso sobre esse assunto, vamos colocar aqui na tela. Pela legislação atual, o Tribunal Superior de Justiça, né, que é o STJ, fixou o dano moral em R$10 mil por danos causados em viagens. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O que é que está acontecendo, pessoal, hoje? A indústria do dano moral. Né? O judiciário hoje você já entra, não, vou pedir logo dano moral e tudo tá tudo certo, eu não preciso comprovar nada. Lembre-se, dano moral e dano material é diferente. Dano material é o que eu gastei e quero ressarcimento. Dano moral é todo o aperreio, entre aspas, ali que eu tive. Perdi, fiquei com fome, fiquei 10 horas largado num canto, não consegui contato com ninguém. Então, o que é que ele fixou sobre isso? Né? Muitas vezes você não vai fixar. O juiz do primeiro grau fixava como se fosse mero aborrecimento, mas não, o STJ chegou hoje e disse, o razoável nacional é R$10 mil, até R$10 mil é um teto. Claro, pode passar a depender do que você passou. Uma família inteira ficou ao relento, sem hotel, sem nada, a cidade estava lotada. Então, a gente acontece isso até em Campina Grande, que a gente teve agora. Campina Grande teve uma redução muito grande de malha aérea, né, depois de São João, e muita gente chegou para embarcar e não tinha voo. Sim. E a cidade, querendo ou não, tem alguns eventos. Por exemplo, no Carnaval tem Encontro da Nova Consciência. Então fica ali impossível hospedar quem não conseguiu embarcar. E muitas vezes não mora naquela cidade. É um turista que está voltando para sua casa. E isso que acontecia, aconteceu muito em Campina Grande, de fato, esse ano. Então, muita gente que entrou conseguiu, por sair de lá, esse valor, né, limitado a esse teto, porque tiveram ali muitos contratempos, não tinham as verdadeiras nesse momento. Tá aí, o nosso tempo tá super apertado, mas já dá tempo de responder uma perguntinha dos nossos telespectadores que mandaram pra gente para o nosso WhatsApp. Vamos saber então essa dúvida. Oi, boa tarde. Comprei passagem na categoria Plus da TAP Portugal e eles não prestaram os serviços comprados. Por exemplo, check-in prioritário, inclusive, né? Reserva de assentos e ainda trocaram o avião que tinha acesso à internet por outro que era muito velho e sem internet. Venderam uma coisa e recebemos outra coisa totalmente diferente. O que fazer nesse caso? Rapaz, aqui para Portugal e ainda passar por essa agonia toda, complicado, né, doutor Jurandir? Pelo menos 7, 8 horas de voo sem uma qualidade de serviço. O que é que eu trouxe aqui? A gente falou hoje da promulgação dessa lei. Essa lei geral do turismo, ela fala sobre a qualidade da prestação de serviço. Veja bem, ela contratou check-in prioritário, assento,
Acesso à internet. Não sei se era ela ou ele, mas enfim, acesso à internet e fez a troca do equipamento. Sobre a troca do equipamento aqui não vai ter dano, porque no contrato da prestação de serviço aéreo você é contratado para ser transportado de A para B. Então fala que inclusive a alteração da aeronave pode acontecer. Só que os outros benefícios de check-in, de assento, esses assentos prioritários eles tinham custado até quase R$2.000, porque o valor é em euro. Se a gente vai fazer uma conversão aqui, a gente vai ter valores acima de um valor razoável, né? Que é importante aqui para quem está viajando, já desprendeu de um valor e de tempo para se entrar na esfera judicial. Mas essa reparação de dano, mesmo você entrando ali no consumidor.gov, que é o PROCON, fazendo reclamação na ANAC, o ressarcimento eles vão dizer que é um mero aborrecimento. Então, eu aconselho entrar na forma judicial para conseguir esses ressarcimentos. Obviamente, todo mundo tem comprovação, porque o que foi comprado, esses kits a mais, eles são enviados por e-mail de uma forma ali separada. Então, logo dá para se comprovar esse pedido aí pela quebra da qualidade de serviço. Espero então que resolva, viu, doutor Jurandir? Muito obrigado mais uma vez aqui com a gente. Semana que vem tá de volta e acompanhe o doutor Jurandir lá também nas redes